Por diversas vezes, Jesus, no Sermão do Monte, ele questiona a maneira como o povo estava ensinado. Isso se deve ao fato de que os escribas, fariseus, os religiosos daquela época dominavam o idioma original, a escrita original que as leis haviam sido escritas e interpretavam da maneira que mais lhe convinham e assim doutrinavam o povo. Chegavam ao ponto de ensinar ao povo aquilo que nem eles mesmos praticavam. Por isso Jesus os desafiava tanto a olhar para dentro de si. Hoje, Mateus, capítulo de número 5, os versos são de 27 a 32, onde Jesus questiona a questão do adultério. Ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Eu, contudo, lhes digo que todo aquele que olhar para uma mulher e em seu coração a desejar, já cometeu adultério. Creio que uma das maiores necessidades dos dias atuais é que as pessoas sejam desafiadas a lerem as suas Bíblias. Nos foi apresentado um evangelho falso, onde nos foi ensinado que nós dependemos ou temos a necessidade de um líder espiritual, uma autoridade espiritual sobre nós, para que nós possamos desenvolver a nossa espiritualidade, trabalhar o nosso cristianismo, aprendermos de fato. Até certo ponto concordo, porque como pastor, como ministro do evangelho, nós precisamos manejar bem a palavra para podermos ensinar a igreja, para podermos auxiliar a igreja nas suas demandas. Mas isso não me torna melhor que a igreja. Isso só traz sobre mim uma responsabilidade de me dedicar mais aos estudos. Mas eu não deixo de ser um pecador como qualquer outro membro por ser pastor. Eu não deixo de ser aquilo que a Bíblia diz que eu sou, que é carente da graça de Deus apenas por ter um título pastoral ou por estudar um pouco mais a Bíblia. Os religiosos daquela época, eles se orgulhavam justamente disso. Tinham o título de religiosos, de sacerdotes, e eles se orgulhavam de não praticar o ato. Mas Jesus é claro em dizer que o problema não está na prática do ato, mas o que gerou essa prática. Por isso Jesus convida aquele povo a olhar para dentro de si e sondar o seu coração e dizer assim: eu não pratico o ato de adultério em si, a prática do ato visível, mas no meu coração tem um desejo que me leva a praticar. O que Jesus está dizendo é que se eu não sondo o meu coração, de forma alguma, algo do lado de fora vai mudar. Porque o ato ele só revela o quão o meu coração, os meus desejos estão me dominando, me consumindo, me direcionando a ter tal prática. O problema do evangelho dos dias atuais é que ele não ensina mais isso, ele não ensina a mim e a você a sondar os nossos corações e, consequentemente, nós entendemos de forma equivocada a doutrina do pecado. O pecado, quando ele entra no coração do homem, ele o depravou, o tornou alguém depravado, os seus desejos foram totalmente corrompidos. Por isso que andar segundo os desejos do meu coração é perigoso. Porém, se eu entendo a doutrina bíblica de forma errada, se ela me é ensinada de forma errada, eu vou fazer a interpretação de forma errada e, consequentemente, minha vida vai ser uma vida conturbada. Por isso, os nossos púlpitos precisam estar atentos ao ensino correto das Escrituras. Para que alguém mude de fato de vida, ele precisa ser conscientizado de quão grave é essa doença chamada pecado. Um tratamento muito agressivo é o tratamento do câncer. Ele mexe com o físico, ele mexe com o psicológico, ele abala toda a estrutura. Mas por que as pessoas se submetem a ele? Porque sabem que se não se tratarem vão morrer. Então por que as pessoas não mudam? Por que as pessoas vivem em busca de milagres? Por que o evangelho tem se tornado um balcão de negócios onde eu vou para buscar a bênção, onde eu compro as bênçãos através dos dízimos e ofertas para que Deus me abençoe? Justamente porque as pessoas não foram conscientizadas do que de fato tem assolado as suas vidas, do câncer que está aqui dentro, corroendo a alma. E isso é letal, porque não afeta só a eternidade. Esse tipo de doença, ele afeta aqui e agora. Famílias têm sido dissolvidas, destruídas, porque eles têm uma interpretação equivocada dos desejos do seu coração. E os seus desejos, na maioria das vezes, os dominam. Para que o homem tenha
consciência da sua necessidade de mudança, ele tem que ter consciência do que o pecado fez. Em toda a Escritura, um dos textos que mais me chama a atenção é Isaías 53, de 1 a 7, quando ele diz que Jesus foi desprezado entre os homens, o mais rejeitado de todos, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como de quem os homens escondem o seu rosto, ele é desprezado e dele não fizemos caso. Isaías dá a descrição correta, perfeita, do que ocorreu com o Filho de Deus. Essa doença que tem aqui dentro, esse pecado que está aqui dentro, esses desejos escusos, corrompidos que tem aqui dentro, levaram o próprio Deus a matar o próprio Filho numa cruz. Se o homem não tiver consciência do que esse câncer, essa doença faz, do que ela provocou na cruz, nós nunca vamos mudar. Jesus trata essas questões de forma muito contundente e muito séria. Ele diz que se algum dos nossos membros nos fizer pecar, nós devemos arrancar o olho ou cortar a mão, porque é melhor estar diante de Deus com um dos nossos membros faltando do que ter todo o corpo lançado no inferno. O grande problema é que diante dessas doenças da alma, diante daquilo que nos assola por dentro, nós escondemos. Nós não temos diálogo com a esposa, com o esposo para conversar, para dizer aquilo que nos incomoda ou não nos incomoda. Pais não têm mais liberdade para conversar com seus filhos sobre o que fazer, o que deixar de fazer, o que está bom, o que não está. Filhos não têm liberdade para chegar e sentar com seus pais. Isso vai ficando aqui dentro, aumentando, corroendo. Dentro das igrejas as pessoas não sentam mais, não têm mais acesso até aos seus pastores para sentar, conversar, abrir seu coração, sabe? E contar de fato o que está acontecendo e pedir ajuda. O que Jesus está dizendo é justamente isso. Essa doença é perigosa, esses desejos são perigosos, e se eles são escusos, nós precisamos sentar e buscar tratamento. Da mesma forma que nós, quando descobrimos uma doença tão séria quanto um câncer, nós corremos atrás do tratamento, sentamos, nos submetemos ao tratamento, mesmo que doloroso. Eu e você, como cristãos, precisamos olhar para dentro de nós e quando descobrimos algo e vemos que não damos conta, pedir ajuda, auxílio. Olha, ora comigo, olha, senta comigo, olha, eu tenho dúvida nesse assunto, nesse quesito, para tratar essa questão. Se formos displicentes ao tratarmos essas questões, o próprio Jesus disse que isso chega a afetar as nossas famílias e é a base que nós temos. Muitos de nós pensam que a família foi criada para satisfazer os nossos desejos, que a minha esposa foi criada para satisfazer os meus desejos, os meus caprichos, o meu marido tem que satisfazer os meus caprichos. O que Deus de fato diz é, olha, eu criei a família com um propósito, e foi para que a minha glória, a minha presença se manifestasse nela. O grande problema é que quando os desejos do meu coração não são tratados, eles minam a minha família, e muitas vezes nós vemos famílias se dissolvendo, porque na maioria das vezes, quando sentam para conversar, dizem, olha, o problema é que o outro não faz isso, não faz aquilo, mas o que está por trás do que eu quero que o outro faça, o desejo do meu coração, como está? Será que não tem algo egoísta aqui? Será que não tem sempre alguém querendo ser servido e esse alguém sempre sou eu? E isso tem dissolvido famílias. Maridos que não conseguem compreender a função que Deus lhes deu, que era amar a esposa como Cristo amou a igreja. Ou seja, no dia que Cristo assume o papel de se entregar pela igreja, ele está dizendo assim, eu sou exatamente o que você precisa todos os dias. Você precisa de consolo hoje eu sou o seu consolo. Você precisa de orientação, eu sou a sua orientação. Você precisa de amparo, eu sou o amparo. Você precisa de celebrar, eu sou aquele que celebra com você. O marido foi chamado exatamente com essa função. Por sua vez, a igreja vê essa missão que Cristo nos deixou e quer participar, cooperar com ela de qualquer forma, de alguma forma, para que a missão de propagar o evangelho seja cumprida com o máximo de êxito. A esposa, por sua vez, olha para o seu marido e diz, olha, eu preciso contribuir, colaborar para que a missão dele seja facilitada e o mais eficaz possível. Mas tudo isso só é possível compreender se eu compreender exatamente o que é a doutrina do pecado, o que ele fez com o que está aqui dentro. Então, querido, Jesus nos desafia nesse sermão, em várias partes, em vários momentos, a dizer assim, olha para dentro de você, reveja os seus conceitos, os seus desejos, os seus anseios, aquilo que você almeja, para que de fato haja uma mudança real e significativa do lado de fora. Sonde o seu coração, o que está aí dentro. Se eu não for capaz de chegar
a esse nível de relacionamento com Deus, se eu não for chegar a esse nível de análise própria, cedo ou tarde, esses desejos corrompidos, eles afetam a minha família. E aí você vai me perguntar, como rever tudo isso? Qual o antídoto usar, então, para olhar para dentro? Se eu pudesse te dar alguma dica, eu te daria duas. Primeira delas, nunca saia do seu quarto pela manhã. Nunca comece suas atividades sem primeiramente dobrar os seus joelhos e conversar com Deus. Ele é capaz de sondar o mais íntimo do seu coração, ver as suas dores. Ele se importa com as suas dores. Ele se importa com quem você é. Você é importante para Deus. Segundo, tire tempo, medite nas Escrituras. Tire tempo, invista tempo, sabe, em manusear a sua Bíblia, em ler. Se você não tem um plano anual de leitura da Bíblia, leia a Bíblia. Permita que ela perscrute as profundezas da sua alma, as profundezas do seu coração. Sonde os seus desejos, trate os seus desejos. E aí sim, você vai experimentar de um coração tratado, de emoções tratadas, de uma vida tratada, mas abundantemente na presença de Deus, que é o melhor lugar para nós estarmos. Boa leitura, bom período de oração, que Deus te abençoe, que Deus te capacite e também te direcione.